Oi para você que nos acompanha no canal da J-League Insider, seja muito bem-vindo. Eu sou o Matheus Braga e como vocês acompanharam, a gente teve o sorteio do Mundial de Clubes de 2025 na última quinta-feira. O único representante japonês, que é o Urawa Red Diamonds, ficou no grupo E com o River Plate da Argentina, o Monterrey do México e a Internazionale de Milão da Itália. E muita gente anda falando na internet que o Monterrey já passou, que o River Plate já passou, e é inevitável que a Inter de Milão acabe passando. Mas para gente que acompanha o futebol asiático e para algumas pessoas que acompanham a J-League Insider, vocês sabem muito bem de que é muito possível que o Urawa Red Diamonds acabe passando de fase também. O Urawa tem condições de avançar juntamente com o River Plate e com o Monterrey. O clube japonês pode bater de frente com essas duas equipes. Claro, hoje está um passo atrás do River Plate, por exemplo, mas consegue sim bater de frente com essas equipes e, obviamente, a Inter de Milão é o dono do grupo, né? A Inter de Milão é a dona do grupo, sendo o clube com maior investimento, o clube com melhor futebol jogado e o clube europeu com maior verba. Agora, e se a gente for começar a falar, listar os motivos do porquê o Urawa Red Diamonds pode passar na segunda colocação? O Rafa Oliveira, que é um dos melhores comentaristas do país hoje, na Cazé TV, ele cravou, ele foi o único que cravou o Urawa Red Diamonds passando na segunda colocação. Então, o Rafa Oliveira, como uma pessoa que estuda bastante futebol, ele também deve ter a mesma opinião que eu, ou até ter a mesma opinião baseada no que ele conhece do futebol japonês, ele deve ter essa opinião e entende que o Urawa Red Diamonds deve ser a segunda força do grupo. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso e a gente da J-League Insider vai trazer para você as razões pelas quais o Urawa Red Diamonds tem sim condição de avançar no Mundial de Clubes. Mas antes da gente começar, fica com esse recadinho do nosso patrocinador. Aprender uma nova língua sempre é importante, né? Seja para fazer turismo ou para te ajudar no seu trabalho, para você fazer uma negociação, para você traduzir algum documento ou alguma reunião. Sempre ter um novo idioma é importante. E que tal você aprender a falar uma das línguas menos faladas dentro do Brasil, que é o japonês? Pois é, a Aliança Cultural Brasil-Japão é a parceira oficial da J-League Insider e ela promove o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, seja através de palestras, de encontros com autoridades ou pelos cursos de idiomas, de mangás e diversas outras artes culturais do Japão. E você que é seguidor da J-League Insider tem um cupom de desconto exclusivo. Quando você preencher o seu formulário de inscrição, vai pedir para você um cupom de desconto. Você digita lá JInsider10 e você vai ter 10% de desconto para aprender a falar uma nova língua e aí ajudar no seu trabalho ou até mesmo na sua viagem a lazer lá para o Japão. Não perde tempo. Se inscreva no curso de japonês da Aliança Cultural Brasil-Japão e aprenda a falar um dos idiomas menos falados dentro do Brasil para melhorar o seu currículo. Bom, e a gente começa essa análise falando principalmente da questão orçamentária. A gente sabe que cada clube vai receber em torno de 40 a 50 milhões de euros só pela sua participação. Esse é o rumor do que está rolando sobre a bonificação que a FIFA daria aos clubes que participarão do Mundial. Algumas fontes dizem que será em torno de 20, outras fontes dizem que será em torno de 40. Esse orçamento para o Urawa Red Diamonds é gigantesco. Eu acho que seria de longe o maior orçamento da história da J-League. E também o Urawa Red Diamonds tem uma questão orçamentária que supera o River Plate e o Monterrey, por exemplo. O Monterrey e o River Plate, no ano de 2024, eles acabaram utilizando o seu orçamento previsto para o ano. O Marcos Acunha acabou voltando para o River Plate para disputar a Libertadores e o River acabou chegando nas semifinais da competição, sendo eliminado para o Atlético Mineiro. O Monterrey, por outro lado, contratou o Sérgio Canales, já tem o Lucas Ocampos, alguns jogadores de grande nome na Europa. O Urawa Red Diamonds não. O Urawa economizou demais esse ano. O Urawa se desfez de jogadores e montou um caixa.
a gestão do Urawa Red Diamonds já diz que deve gastar, né, e o Arsene Wenger falou disso, a gestão do Ural admite que deve gastar o equivalente ao que deveria ter gastado em 2024 e o que deve gastar em 2020, em 2025 juntos para conseguir montar um time para o Mundial. Os rumores falam da chegada do Matheus Sávio, da chegada do Oscar e de que o clube estaria observando outros jogadores na Europa que cabem no orçamento e que poderiam ser atraídos pelo projeto do Mundial de Clubes. Então, o Urawa é o time hoje, além da Inter de Milão, que tem uma melhor condição financeira de investimento. O River Plate vai ter o seu orçamento de 2025, o Monterrey vai ter o seu orçamento de 2025 e o Monterrey acho que ainda na frente do River Plate, porque é um clube empresa, é um clube que tem um dono e o dono já admitiu que vai investir bastante no Monterrey. O River Plate é um dos maiores clubes da América do Sul, mas a economia argentina não passa por um bom momento e o River Plate, assim como outros clubes da Argentina, não passam por um bom momento econômico e financeiro. E o Urawa, que tem um orçamento equivalente a 2 temporadas. Claro, o orçamento dentro da J-League é um pouco menor, a gente sabe disso, até porque a moeda japonesa também não é forte. O iene e o peso argentino, inclusive, eu acho que eles têm uma força muito similar no mercado financeiro global. Então, o orçamento do Urawa, por exemplo, ele vai sofrer um grande ganho, não só pelo bônus da participação no Mundial, mas também porque não gastou o equivalente ao orçamento de 2024. O Urawa não se reforçou tanto, né, deixou grandes lacunas nesse elenco, principalmente depois da janela do meio de ano. Saíram o Hiroki Sakai, o Alexander Scholz, o Atsuki Ito, o Ken Iwao. Saíram grandes jogadores com valores até decentes pro padrão da J-League. E vieram jogadores basicamente de graça ou por valores ínfimos. Shion Roma, Rionita, enfim. Então, o Urawa tem essa questão, tem esse valor orçamentário hoje um pouco superior às equipes do grupo e pode investir mais, né? E ainda a Mitsubishi também pode aplicar algum valor financeiro a mais para que o Urawa Red Diamonds consiga fazer 2 janelas e muito boas até o Mundial de Clubes, trazendo jogadores de relevância mundial ou até mesmo continental dentro da Ásia, montando uma equipe capaz de bater de frente com o River Plate e com o Monterrey. Acho que não é uma equipe capaz de bater com a Inter de Milão, mas a gente também fala disso no segundo tópico, que é justamente a obediência e a disciplina tática dos clubes japoneses. E aí eu posso estar parecendo alguém que não conhece bem o futebol asiático e fica repetindo aqueles mesmos jargões. Ah, e o futebol japonês é muito obediente, o futebol africano é muito forte fisicamente. Isso são estereótipos, não são todas as equipes que atuam dessa maneira, mas a maior parte das equipes no futebol japonês tem uma grande equivalência, tem uma grande obediência tática, tem uma grande obediência técnica. E vocês que acompanham o canal já viram eu perguntando diversas vezes aos jogadores brasileiros que atuam na J-League para que possam responder e muitos deles respondem que grande diferença do futebol japonês para o futebol brasileiro é que lá todo mundo corre por todo mundo. Não existe muito essa questão, ah, mas eu sou atacante, eu não volto para marcar. Não, todo mundo tem a sua função tática. E é até por isso que a seleção japonesa e os clubes japoneses têm uma grande facilidade de jogar mais recuados, de jogar mais defensivamente. Quando a gente vê uma Copa do Mundo, por exemplo, a seleção japonesa, e falando até mesmo da Copa do Catar, a seleção japonesa se retrancou bastante contra a Espanha e contra a Alemanha. Foi os jogos que a seleção japonesa conseguiu vencer. Quando precisou se lançar ao ataque, como foi o caso do jogo contra a Costa Rica, o Japão acabou não rendendo tão bem. Geralmente, o Japão e as equipes japonesas rendem atacando contra equipes asiáticas, contra a equipe dos outros países asiáticos. Vai jogar contra Kirguistão, vai jogar contra a China, vai jogar contra a Coreia do Norte. Aí o Japão ataca, se lança porque é a melhor equipe.
e consegue bons resultados. Agora, quando sabe que é inferior, o Japão não vai fazer muito esforço para se lançar ao ataque, vai dar a bola no pé do adversário e vai conseguir, através da sua obediência tática e da sua obediência técnica, conseguir esse resultado através do estilo de jogo mais defensivo. E a gente já viu o Urawa fazendo isso. Como eu falei dos clubes, né, dos clubes que os times japoneses acabam enfrentando, foi mais ou menos isso com a maior parte dos clubes japoneses que jogaram o Mundial. O próprio Urawa e o próprio Kashima são os dois principais exemplos. A gente pega o exemplo recente do próprio Urawa jogando contra o Leão do México. O Urawa não foi tão dominante, mas conseguiu ser mais efetivo na hora de concluir a gol. E quando enfrentou equipes que são tecnicamente muito superiores, como foi o caso do Manchester City, aí o domínio é exemplar, como eu acho que deve ser contra a Inter de Milão, por exemplo. Mas é importante que a gente também faça essa avaliação e traga o exemplo, por exemplo, do Kashima Antlers, finalista do Mundial de 2016 contra o Real Madrid. Era uma equipe que jogava um pouco mais recuada, jogava um pouco mais atrás e conseguia ter a efetividade, conseguia ter a qualidade na hora de colocar a bola para dentro, na hora de conseguir. Perdão, estou com um pouquinho de dor de garganta. Mas que tinha a efetividade na hora de se lançar ao contra-ataque. A maior parte dos gols contra o Real Madrid saem desse jeito. E na hora que o time japonês, no caso o Kashima, entende que está num momento superior, aí começa a se lançar um pouco mais ao ataque. E foi mais ou menos isso que fez contra o Real Madrid. Então é muito possível que o Urawa, inclusive o Maciej Scorza, ele consegue fazer isso de uma maneira muito interessante. É possível que o Urawa consiga montar uma equipe para jogar um pouco mais recuado e apostar nos contra-ataques. E como a gente viu com o Atlético Mineiro, por exemplo, o River é uma equipe que se perde um pouquinho do controle do jogo, a confiança dos jogadores do River Plate vai se abalando e o jogo vai virando, o jogo vai passando para o momento do adversário. A gente viu isso acontecendo com o River Plate nessa última Libertadores. A Inter de Milão, como eu falei, é muito difícil que o Ural ou até mesmo que o River e que o Monterrey consigam vencer, consigam até mesmo tirar pontos da Inter de Milão. Mas com certeza, seguindo esse padrão tático, padrão técnico que os times japoneses adotam, é muito possível que o Urawa consiga sim pontuar ou até mesmo vencer o Monterrey e o River Plate. O terceiro e último ponto que eu coloco é justamente uma força que o Urawa Red Diamonds tem, que é justamente a questão dos rumores que estão sendo colocados nesse momento para o mercado de transferências. O Urawa é uma equipe que não investiu tanto nessa temporada, como eu falei, mas que se movimenta sempre com grande qualidade no mercado financeiro, tá? No mercado de transferências, perdão. Rumores surgem nesse momento da chegada do Matheus Sávio, do Kashiwa Reysol, do Oscar, que está de saída do Xangai Port, do William, lateral direito do Cruzeiro. Então o Urawa está muito voltado ao mercado externo, não só em coletar grandes talentos da J-League, até para formar esse elenco, seguindo também o regulamento da J-League e mostrando também o diferencial do jogador japonês, mas também voltado bastante ao mercado externo, trazendo grandes oportunidades. E a J-League sempre foi assim, trazendo grandes oportunidades por valores menores e que conseguem, através do sistema tático e conseguem, através da dificuldade da liga, se adaptar de maneira muito interessante. Acho que é por conta desses pontos que o Urawa Red Diamond sim é uma possibilidade e é uma força interessante dentro desse grupo. É claro, muitas pessoas vão se sentir tentadas a olhar para a tabela da J-League e entender que não é um bom momento do Urawa, e realmente o ano de 2024 não foi bom. Foram muitas decisões equivocadas, além da decisão de segurar o orçamento para o ano que vem. Mas essas pessoas que fazem uma avaliação apenas por tabela e sem o conhecimento geral do assunto acabam esquecendo todos esses argumentos que eu falei aqui. Isso acontece muito, por exemplo, com o Sun Hyundai. O Sun Hyundai ele é colocado como a quarta força no grupo do River Plate porque o Mamelodi Sundowns é campeão continental e é heptacampeão seguido do campeonato africano, do sul-africano.
o Fluminense, mesmo no momento embaixo, é uma equipe brasileira com um grande orçamento e, obviamente, a potência do grupo é o Borussia Dortmund. Mas o Ulsan Hyundai ele é atual campeão da Coreia, é um dos melhores times sul-coreanos. Às vezes as pessoas olham para a tabela da Champions League, olham ali o Ulsan nas últimas colocações e falam: ah, mas o momento não é do Ulsan. Na verdade é muito pelo contrário, o momento é do Ulsan. Ele está nessa situação na FC Champions League justamente porque queria ganhar a K-League. E venceu a K-League, venceu com uma folga de 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então, o que é feito na análise da FC, eu não sei o que as pessoas enxergam, mas conhecendo o padrão do Extremo Oriente, do futebol sul-coreano e do futebol japonês, cara, o Ulsan e o Urawa conseguem sim brigar dentro dos seus grupos, tá? É, a gente. E tem o detalhe, né? Três equipes da FC chegaram recentemente na final do Mundial de Clubes: o Kashima Antlers, o Al Ain e o Al Hilal. Então o futebol da FC evoluiu bastante. Eu acho que hoje a FC é a terceira melhor confederação em termos de seleções e em termos de clubes, ali na briga com a Confederação Africana. Mas realmente também não entendo a análise feita por alguns colegas no Twitter ou em outras redes para colocar o Urawa e o Sun Hyundai tão abaixo assim nas expectativas. Acho que são times que têm condições de brigar ainda mais, porque caíram em grupos que podem favorecer o seu estilo de jogo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui com essa análise. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou do sorteio dos grupos, perdão, do sorteio dos grupos do Mundial de Clubes e comenta aí o que você espera do Urawa Red Diamonds nessa competição. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.